Hello, welcome. Oi, seja bem-vindo. Vamos à nossa aula 46. Let's share screen. Share screen. Aula 46. Simple present interrogative form. Focus. Ok. Aula 46, Simple Present Interrogative Form. Relembrando, recapitulando as aulas anteriores, Simple Present, aquele presente que faz parte da nossa vida no presente, de forma geral, não necessariamente o que está acontecendo agora, de forma geral, tá? Forma interrogativa. O que é a forma interrogativa? Quando a gente faz perguntas. Então, eu quero saber se a pessoa faz certa coisa no presente dela. Você joga videogame? É isso que eu quero saber. E outros tipos de... O que você faz de segunda-feira? Então, são vários tipos de pergunta, tá bom? Mas o importante é, o tempo é o presente, tá certo? Então, vamos lá. Para fazermos perguntas em inglês, usamos sempre a forma interrogativa, lembrando que todos os tempos verbais vão ter sempre 3 formas. Forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Existem 2 tipos de perguntas em inglês. Em todos os tempos verbais, a forma interrogativa vai ser sempre feita de 2 formas. Tem 2 tipos. Tem yes, no questions, que eu coloquei aqui primeiro, e tem WH questions. Yes, no questions são perguntas sim ou não, né? Em que a resposta é um sim, sempre, ou um não, ou as variáveis. O que são as variáveis? Ah, talvez, não sei, possivelmente. São as variáveis que tem, tá? Do sim ou não. E tem um outro tipo de pergunta, que são as WH questions, que são perguntas, assim, que a resposta não pode ser sim ou não. Então, eu pergunto, o que você faz de segunda-feira? Você não vai responder sim. O que você assiste na televisão? Você não vai responder não. São perguntas que exigem outros tipos de resposta, tá bom? Então, vão ser sempre, em todos os tempos verbais, vão ter sempre esses 2 tipos de pergunta. Ou a pergunta é yes, no question, ou a pergunta é WH question, tá? Então, vamos lá. Nesta aula, estudaremos as yes, no questions. Então, essa aula vai ser só de yes, no questions. O que são? São perguntas cujas respostas só podem ser yes, no, ou as variáveis que eu falei. Você pode responder, não sei, talvez. Isso que são as variáveis, tá? No Simple Present, usamos a palavra auxiliar do para transformar frases afirmativas em perguntas. Esse auxiliar do não tem tradução, tá? Não é o verbo do, fazer, esquece isso. O auxiliar do, que vem nas perguntas do Simple Present, não tem tradução. Para que ele serve? Para falar, marcar o tempo daquela ação. O tempo é o presente. Em todos os tempos verbais, presente, passado, futuro, vai ter um auxiliar marcando qual que é o tempo daquela pergunta. No Simple Present, essa palavra é o do. Então, vamos lá. Elas transformam frases afirmativas em perguntas. Basta colocar do no começo da frase da sua yes, no, para fazer a sua yes, no question, tá? Para he, she, it, vocês já perceberam que o he, she, it no Simple Present é sempre o diferentão, né? Para he, she, it, você não vai usar do para marcar o tempo. Você vai usar o auxiliar does. Repeat, does, tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Vou colocar o verbo play, que pode significar jogar, pode significar brincar, pode significar tocar um instrumento, depende do contexto ali, tá? Ó, eu coloquei todas as pessoas, tá? Os pronomes pessoais, eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. Pus todas as pessoas aqui. Se você cobrir essas palavras do e does, você tem frases afirmativas, ó. I play, eu jogo. You play, você joga. E assim por diante. Mas o que eu fiz? Eu coloquei o question mark, né? O ponto de interrogação. E no começo da frase, ó, basta colocar do ou does no começo da frase. No começo da frase, eu coloquei o do ou does. Pronto.
eu já transformei a minha frase numa frase interrogativa, numa forma interrogativa, tá? E aí você põe a entonação de pergunta, põe o question mark, o ponto de interrogação, e vai. Esse segundo exemplo é bem comum, ó. Do you play? Você joga? Eu poderia perguntar para você, você joga videogame? Do you play video game? Você assiste TV? Do you watch TV? Você entra na internet? Do you surf the net? Então, e você entenderia isso como, né? Você entra na internet, você joga videogame, você usa a internet, você assiste TV. Agora, como que você responde? Como responder? Alguns exemplos. Bom, respostas. Respostas também vão ter sempre dois tipos, ó. Coloquei A e B aqui, A e B. São sempre dois tipos de respostas. Short answers, respostas curtas, e long answers, aqui embaixo, respostas longas. Se o exercício não pede, use respostas curtas, use respostas longas, você põe a que você quiser, você está liberado. Mas se o exercício determinar, aí você tem que saber usar os dois tipos, tá bom? Então, vamos lá, alguns exemplos de respostas curtas. Se eu falo assim, a Mary perguntando para o John e para o Jack. A Mary pergunta assim, do you speak English? Você fala inglês? Eu pus o verbo falar, speak English. Do you speak English? Você fala inglês? Se a resposta for sim, yes, I do. No, se a resposta for não, no, I don't. O que é esse do e o que é esse don't? São os auxiliares, tá? Auxiliar não tem uma tradução dele. Lembra, na pergunta ele só serve para marcar o tempo. Na resposta ele serve para dizer sim ou não, tá? Yes, I do. No, I don't. Do you speak English? Como que você traduziria isso? Você fala inglês? Yes, I do. Em português, a gente repetiria o verbo, né? Sim, eu falo. Essa é a resposta curta. No, I don't. Não, eu não falo. Mas cadê o verbo falar aqui, speak? Então, aí que é o segredo do auxiliar. Não, o verbo não precisa, o auxiliar está substituindo o verbo. Olha que legal. Na resposta, os auxiliares do e don't, ou does e doesn't em inglês, eles substituem o verbo na sua resposta. Você não precisa pôr o verbo. Qualquer verbo, tá bom? Aí eu coloquei um diálogo entre a Mary e o Peter. A Mary pergunta, does John speak English? Ela tá falando com o Peter, só que ela tá falando do John, sobre o John. Does John speak English? O John fala inglês? Aí o Peter, yes, he does. Sim, ele fala. Perceba? Sim, ele fala, mas eu não repeti o verbo speak. Aqui, como nós estamos falando de he, em vez de usar do, eu usei does. Does Jack speak English? E o Jack, ele fala inglês? Ó, aqui em cima o Jack falou que ele não fala, então, no, he doesn't. Não, ele não fala. Does your school have a computer lab? A sua escola tem uma sala de informática? Sim, tem. Yes, it does. Como eu estou falando de uma coisa que não é no singular, mas não é gente, eu vou usar o it, tá? Yes, it does. A sua escola tem uma sala de informática? Sim, ela tem. Mas cadê o verbo ter, have, aqui? Não precisa, o auxiliar substitui, tá? Does your school have a computer lab? Vamos supor para uma outra pessoa. No, it doesn't. A sua escola tem uma sala de informática? Não, ela não tem. No, it doesn't, tá? Agora vamos para a parte B, que são as respostas longas. Aí o que acontece de diferente nas respostas longas? Nas respostas longas, você não usa mais os auxiliares do, don't, does, doesn't para substituir nada. Por quê? Como o próprio nome diz, a resposta é longa. Você vai usar tudo, você vai usar verbo, tá? Então, o auxiliar cai fora daqui na resposta, tá? A Mary perguntando para o John, do you play soccer? Você joga futebol? Aí o John responde usando uma resposta longa. Yes, I play soccer. Ai, teacher, mas ele não poderia ter falado yes, I do e resolver o problema? Sim, poderia, mas ele escolheu dar uma resposta longa. Yes, I play soccer. Sim, eu jogo futebol. Se ele falasse yes, I do, era a mesma coisa. Sim, eu jogo futebol. Mas ele quis dar uma resposta longa, tá? E aqui nós temos os exemplos de respostas. Esse don't aqui já não serve mais para substituir tudo. Ele só está funcionando aqui como não, tá? Aqui, como a minha resposta é longa, afirmativa, eu tenho que lembrar que na afirmativa eu coloco S no verbo.
Ué, mas na pergunta não tem? Justamente, na pergunta você vai usar o does e não vai pôr S no verbo, porque é uma pergunta. Forma interrogativa, não tem S em verbo nenhum. Aliás, lembre-se da primeira aula, esse lance de S no verbo só acontece na forma afirmativa, tá? Aqui, ó, forma negativa, na forma longa, sem S no verbo, tá? Vamos aos exercises. Quantos nós temos aqui? Bastante. Three exercises. Então, vamos lá, eu vou fazer sempre a letra A com vocês. Rewrite the sentences in the interrogative form. Reescreva as frases na forma interrogativa. Então, eu tenho uma frase na forma afirmativa. I love my family. Eu amo minha família. I love my family. Gente, dá para fazer isso sem saber a tradução, viu? Que aqui é só para passar de uma forma para outra. Se você não entendeu a frase, não te atrapalha em nada, tá? Como é que eu faço segundo a regrinha que estava escrita lá? Eu coloco do ou does no começo e ponho o ponto de interrogação no final. Então, I love my family, o I, não faça nada de cabeça. Volta aqui. O I, eu vou usar do. Pensa assim, eu vou usar do para todos. Para he, she, it, does, tá? Mas sempre vai lá dar uma olhadinha. Põe o do aqui na frente, reescreve, viu? Reescreve tudo. Põe o do aqui na frente, um ponto de interrogação no final, tá feito. Do I love my family? Eu amo minha família. Do I love my family? Tá? E aí você vai trabalhar aqui dessa mesma forma. Lembre-se, quando for passar para interrogativa, alguns pontos. Do para tudo. Quando for he, she, it, não é do, é does. Lembre-se, se na afirmativa tá he, she, it, provavelmente está com S no verbo. Na hora de passar para a interrogativa, perde esse S, tá? Number 2, answer using personal information, use short answers. Responda usando informações pessoais, suas, reais, tá? Usando short answers, o exercício está pedindo, use respostas curtas, não é opcional, tem que usar. Vamos fazer a letra A juntos. Do you like movies? Você gosta de filmes? Se você gosta, yes, I do. Se você não gosta, no, I don't. Simples assim. Vai ser sempre essa a resposta, teacher? Yes, I do, no, I don't? Não, depende. Se está fazendo a pergunta para você, vai ser, mas se está fazendo de outra coisa, não. Vou dar um exemplo, ó. A letra F. Não está perguntando do you, não está perguntando para você, mas é sobre a sua vida pessoal, ó. Does your teacher apply tests? A sua professora aplica provas? A sua professora dá prova? Tá? Se ela dá, yes, she does. Se ela não dá, no, she doesn't. E para por aí. Usa só auxiliar porque a resposta é curta, tá bom? 3. Answer with personal information, use long answers. Responda com informações pessoais, use respostas longas. Agora é o contrário. Agora você é obrigado a usar respostas longas. Esquece o do, don't, does e doesn't. Do you like vegetables? Você gosta de vegetais? De comer vegetais? Você gosta? Resposta, se fosse resposta curta, yes, I do. Se for resposta longa, que é o que o exercício quer, yes, I like vegetables. Não, não gosto. Se fosse resposta curta, no, I don't. Fim de papo aí. Mas é preciso ser resposta longa. Então, no, I don't like vegetables. Tá bom? Bom, então hoje você teve uma aula de Stop share. Você teve uma aula sobre como fazer as perguntas no interrogative form, que são 2 tipos de perguntas, yes, no questions, WH questions, tá? Nesta aula, nós só estudamos yes, no questions. Nós vimos como responder yes, no questions de 2 formas. Da forma curta, respostas curtas, e da forma longa, respostas longas, ok? Se ficou alguma dúvida, o meu conselho, pessoal, é assista de novo. Assista, 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 até você entender. Você assistiu 1000 vezes, não entendeu? Aí você manda sua dúvida para mim, tá bom? Mas treine e assistir a aula várias vezes, porque às vezes uma informação passa despercebida ali e se você assiste novamente, você vê alguma coisa que você não tinha percebido antes, tá? Às vezes a resposta está na própria aula, só que passa despercebido. Assista quantas vezes for necessário e se mesmo assim não adiantar, aí você entra pelos canais oficiais e tira dúvida comigo, ok? Bye bye, see you.